Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira de Municípios, Ari Vanazzi. No nosso bate-papo, vamos abordar os principais impactos causados pela pandemia do coronavírus nos municípios, sobre a situação do processo de imunização contra a Covid-19 e a questão financeira dos entes municipais no contexto da atual crise. Lembrando que para ter acesso aos nossos conteúdos, basta acessar brasil61.com ou nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Ari Vanazzi, muito obrigado por nos receber. Bom dia, eu que agradeço a vocês pela oportunidade de poder falar um pouco sobre essa grave crise que atravessa o país e os municípios também. E em nome da Associação Brasileira dos Municípios, ABM, que é a entidade mais antiga do Brasil, quero agradecer essa oportunidade e parabenizá-los pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, pelo Brasil afora aí. Muitíssimo obrigado. Parabéns para vocês também pela iniciativa, por tudo que vocês têm feito. Bom, Ari, a primeira pergunta, então, né, em relação a uma das propostas destacadas por você como presidente da ABM, que foi sobre a continuidade dos trabalhos para o fortalecimento dos municípios durante a pandemia, né? Bom, que tipo de iniciativa, para você, deve ser elaborada para que os municípios possam superar a atual crise com mais rapidez? O primeiro, Marquezão, é que nós estamos numa situação dramática no país, né? A gente vive um momento muito difícil, né? Do ponto de vista do agravamento da situação da pandemia, por falta de um planejamento, uma política nacional por parte do governo federal, que o ano passado até deu um subsídio para os municípios, que foi muito importante para nós atravessar 2020, mas esse ano não tem nenhuma perspectiva de colaboração e ajuda. Só que em 2021 a situação se agravou porque boa parte dos serviços, né, de atendimento à população estão sobrecarregando os municípios. Quer dizer, nós acabamos montando estruturas para poder atender a população frente a esta gravidade. Agora nós temos que manter essas estruturas e sem o aporte de recursos do governo federal, boa parte das prefeituras do Brasil, a partir do segundo semestre, terão muita dificuldade em sobreviver financeiramente, pagar salário e manter os serviços para poder atravessar esse momento dramático que vive o país. Segundo, porque nós não temos uma política eficiente de imunização, de vacinação. Né? O Brasil é um dos países mais atrasados, né, no ponto de vista da vacinação. Isso por uma decisão política do governo federal, que não tem feito esforços no ano passado de assinar contrato, de se precaver na compra de vacinas. Hoje, a vacina no país, no mundo, está sendo disputada, né, intensamente, e nós estamos fora desse processo de disputa porque atrasamos demais assinar contrato e fazer convênios. E o mais grave, né, os municípios também que se articularem em consórcios aí a nível nacional para poder, via consorciamento, comprar vacina, há sempre ameaça do governo federal, né, de sequestrar essas vacinas, né, de não permitir que os municípios acessem essas vacinas. Isso também não deu condições que nós avançássemos rapidamente. Então, hoje nós temos um problema do avanço da pandemia, da gravidade econômica, não temos perspectiva de um calendário efetivo de vacinação e tem agravado a situação dos municípios num espaço curto de tempo no próximo período. Perfeito. Bom, então, dentro de tudo isso que o senhor abordou, de que forma você acredita que os governos, né, tanto federal como estadual, eles podem contribuir para ajudar os municípios, sobretudo no que diz respeito à liberação de recursos para a aplicação na infraestrutura de saúde, principalmente? O primeiro é que o governo federal precisa tomar jeito, né, parar de marola e comprar vacina de vez, né, dizer assim, assinar os contratos, né, e parar de brigar com os países que fornecem insumo e contratar os insumos, fazer relações sérias, responsáveis do ponto de vista político, para ter os insumos para que a Fiocruz e o Instituto Butantan produza, e segundo, né, que ele assine os contratos que os laboratórios querem vender, para não atrasar ainda mais o processo de imunização. Então, primeiro, que o governo federal cumpra os calendários que ele apresentou para os municípios desde janeiro deste ano, e nenhum foi cumprido até hoje. E o último que apresentou agora, em março, também não está sendo cumprido e já disseram que não vão cumprir. Segundo, nós da ABM fizemos sugestões, e junto com o Congresso, inclusive falamos e conversamos com o presidente da Câmara Federal dos Deputados, e queremos que o Congresso aprove, né, uma ajuda emergencial aos municípios, como foi feito nos moldes do ano passado, uma parcela a mais de FPM, né? Segundo, que o governo federal continue pagando os leitos de UTI que foram credenciados e credencie aqueles pedidos que tem no Ministério das Cidades, que os municípios solicitaram o credenciamento, e até hoje não foi providenciado o credenciamento. Terceiro, né, que o governo federal mantenha os R$ 600 como auxílio emergencial.
que isso ajuda, né, as cidades, colocando esse dinheiro na economia local através do auxílio emergencial para a nossa população, que está desempregada, que empobreceu muito, né? E sem um auxílio emergencial, como cresceu muito a miséria no nosso país, essa população vai acabar sobrecarregando as prefeituras que não têm condições. Então, nós também estamos exigindo, efetivamente, que o governo federal pague esse auxílio emergencial a partir de maio agora, né? Porque já fazem 4 meses que nós estamos recebendo. Por fim, nós também solicitamos ao governo federal, ao Congresso Nacional, que aprove medidas, né, de suspensão do pagamento de precatórios para 2021, né, que repasse para 2022, que ele possibilite, né, que a Previdência Social, os municípios não precisem pagar em 21 e prorrogue para pagar em 22. São uma série de medidas institucionais que nós encaminhamos, o Congresso assumiu esse compromisso para poder apoiar e ajudar os municípios, né, do ponto de vista para atravessar esse momento difícil de 2021 com a crise da pandemia. Perfeito. Bom, dando continuidade então, Ari, você tocou nesse ponto, que é o auxílio emergencial, seria justamente o próximo item que a gente queria abordar com o senhor. Em relação ao que foi proposto para esse ano, né? Você acha que é suficiente? Que é algo que você acha que vai haver um déficit ainda, tendo em vista a necessidade atual enfrentada pela população? Como é que o senhor vê? Quais são os olhos da ABM voltados para o que foi proposto em relação ao auxílio emergencial este ano? O primeiro é que a proposta do governo federal é ridícula, né? Não existe uma família, pelo preço que ele levou ao gasto, que hoje nós temos gás de cozinha a R$100 de botijão de gás, né? Gente, é uma tragédia, o combustível, tudo, a custo de vida da população, ela triplicou, quadriplicou. Então, o que ele está propondo hoje, esse valor, ele é irrisório, ele não tem muita importância do ponto de vista da sustentabilidade das famílias e também do ponto de vista econômico para os nossos municípios. Então, nós estamos lutando para que volte R$600. Isso é fundamental, porque hoje o país, ele vive numa situação que nem apontou esses dias o IBGE, onde nós temos 116 milhões de brasileiros que não têm a certeza que tem comida na mesa toda semana, né? E, além de falar que nós tivemos 25% da população que entraram na miséria absoluta. Então, nós precisamos que o governo federal faça o que os outros países fizeram, né? Além de imunizar a população, ele possa buscar os recursos, né? Distribuir para a população, para continuar mantendo a subsistência da população, mas também a roda da economia continuar circulando. E nós apontamos, inclusive, de onde é que deve vir esses recursos, né? O Brasil tem uma poupança feita lá atrás de quase 330 bilhões de reais, que são as reservas técnicas, né? Ele pode aportar esses recursos para jogar na economia e não manter esses recursos apenas para pagar juros da dívida, para beneficiar os banqueiros e coisa parecida. Ele pode buscar esses recursos que tem na poupança, jogar na economia, e quando a economia voltar a crescer, ele pode retomar essa poupança que o Brasil precisa, evidentemente, para dar uma segurança comercial, uma segurança econômica nas relações internacionais que se estabelecem. Então, nós estamos bancando esse valor, porque isso vai desonerar um pouco o custeio das prefeituras, que ela tem que acabar bancando na sua cidade, e vai ajudar a movimentar a economia no ponto de vista da produção, tanto a produção agrícola como a produção industrial, porque com o dinheiro na mão as pessoas compram e a economia continua circulando. Essa é a nossa proposta da questão do auxílio emergencial. Perfeito. Bom, então, dando continuidade, enquanto não há uma aceleração no processo de produção e distribuição das vacinas, né, para você é preciso adotar medidas de segurança mais rígidas, como, por exemplo, o isolamento social, lockdowns? Olha, primeiro, Marcos, é o seguinte, eu sou da tese que um lockdown nacional é o melhor remédio, né? Aliás, se o Brasil tivesse feito isso lá no início, lá em agosto do ano passado, ou tivesse feito agora em fevereiro, né, tivesse tomado essa medida mais dura de 15 dias, hoje nós não estaríamos nessa situação, nem na questão da quantidade e número de óbitos, que é um genocídio nesse país. Nós vamos chegar agora, no final de abril, com esse mais 400 mil óbitos nesse país. Isso é um absurdo frente aos olhos da Europa, aos olhos do mundo e da humanidade, né? Perder 400 mil pessoas, que na sua grande maioria, com qualquer ação que tivéssemos feito de prevenção, nós não teríamos tido essa tragédia humanitária no país, nos estados, na nossa cidade. Então, eu defendo o lockdown. O lockdown é um exemplo que deu certo na Europa, que deu certo em todos os países, que conseguiram diminuir a contaminação, recuperar a capacidade de atendimento de saúde. O Brasil não está a fim de fazer isso. Inclusive, os grandes empresários, ex-ministros da Economia, defendem isso, porque sabem que o lockdown diminui a circulação do vírus,
protege a população e tu pode manter um equilíbrio, inclusive, na produção econômica do nosso país. Quanto mais nós espichar essa tragédia do ponto de vista esse volume de contaminação, essa falta de condições da saúde, manter o atendimento da população, mais tempo nós espichamos a crise econômica no país. O mais grave disso tudo, Marquinhos, é que nós viramos hoje um país que ninguém quer relação com a gente. São 180 países que não querem que os brasileiros visitem esse país. Nós já estamos na segunda vertente, na segunda cepa do coronavírus. Já tem indicativo de uma terceira. Esses dias a Fiocruz, inclusive, disse, né, que além da produção de vacina, da vacina, ela está fazendo um estudo técnico para produzir uma nova vacina, em função de que nós estamos hoje virando um laboratório de vírus frente ao mundo. E isso nos trará problemas gravíssimos econômicos no próximo período. Hoje não é mais só o tema da vacina, o tema do lockdown. O problema nosso hoje é que nós estamos isolados economicamente, politicamente e socialmente por um bom período, né? Hoje, por exemplo, saiu na imprensa internacional que a China está verificando que tem um aumento enorme de produtos defensivos agrícolas na soja brasileira, portanto, já começa a olhar de outros olhos, e tem um problema na carne brasileira, que identificaram coronavírus na carne brasileira, que está indo para a China. Quer dizer, tudo isso mostra que nós vamos entrar numa crise econômica tão profunda e tão irresponsável produzida pelo governo federal, que vamos levar décadas para nos recuperar economicamente. E isso vai aumentar muito a pobreza, vai deixar as prefeituras praticamente falidas nesse país afora, e nós vamos ter problemas gravíssimos de recuperação econômica, recuperação das políticas sociais e de proteção do nosso povo. Então, é necessário, urgentemente, vacina em massa, né, nos próximos 60, 90 dias, e, além disso, a gente poder tomar as medidas, né, de frear o contágio dos vírus para que ele continue se mutando e se multiplicando mais forte, mais resistente à vacina que nós temos hoje. Certo. Bom, Ari, e a ABM, ela tem algum plano ou estratégia como sugestão para os municípios que devem ser adotados no processo de vacinação, agilizando assim a imunização da população como um todo? Os nossos municípios estão participando de vários consórcios com a nível nacional. O Brasil é um dos melhores, é o único país do mundo que tem um sistema de imunização frente às crises que nós vivemos no passado, como H1N1. O Brasil, com a H1N1, ele imunizou em 3 meses 90 milhões de brasileiros. Então, o nosso sistema de imunização é o mais moderno do mundo. O nosso problema é vacina. Então, os municípios estão preparados. A vacina que chega hoje nas cidades brasileiras, em 2 dias, 3 dias, não existe mais estoque. Sempre falta estoque. Então, o problema nosso não é capacidade de imunização, estrutura para imunização. O Brasil está muito preparado. É um dos melhores do mundo, né, que nós temos hoje, que não foi construído agora, é mais antigo, inclusive, esse processo de imunização, essas estruturas municipais. O nosso desafio é a produção de vacina. E nós temos 2 maiores laboratórios de produção de vacina do mundo, que é a Fiocruz e o Butantan, que só não tem uma produção maior por falta de competência, de responsabilidade, de decisão política do governo federal de fazer acordo com os processos de compra de insumos. Vou te dar um exemplo aqui. Onde é que se produz os insumos brasileiros, os insumos para o coronavírus, para produzir a vacina do coronavírus hoje? É na Índia, na China, né, que são os 2 maiores produtores de insumos. E nós fazemos parte dos BRICS, que esses 2 países, mais os 5 países dos BRICS, era Brasil, China, Japão, né, a Rússia e a África do Sul. São os países que produzem insumos hoje, a Coreia, né, que produz insumos hoje. E nós brigamos com os BRICS, nós saímos dos BRICS. Hoje, por exemplo, tem uma vacina que é a Sputnik V, que é um absurdo, que ela está sendo a vacina que mais se produziu no mundo, é a vacina, né, que tem a maior capacidade de produção. O mundo está usando a vacina Sputnik e no Brasil até hoje a Anvisa não aprovou o uso emergencial. Por quê? Tem reserva de mercado e tem uma disputa política ideológica. Agora, a última reunião que a Anvisa fez com os governadores do Nordeste e com as prefeituras do Nordeste, que compraram 50 milhões de doses, a Anvisa, que não é os técnicos da Anvisa, é bom registrar, é a burocracia política da Anvisa, diz que tem que ir para a Rússia para ver a forma da produção. Isso é uma vergonha. Se está sendo aplicada e está comprovado que nos outros países ela funciona, por que no Brasil não vai funcionar?
Então, nesse aspecto, nós da ABM estamos denunciando esse tipo de postura do governo federal, estamos preparados para vacinar e estamos exigindo, junto com as outras entidades, que haja, de fato, uma imunização muito mais rápida, uma produção rápida, que a gente possa agora, até julho, no mínimo, vacinar 50% da população. Certo, perfeito. Bom, Ari, e atualmente existe um projeto de capacitação elaborado pela ABM voltado para os gestores municipais, para que eles exerçam uma administração mais eficiente, não só nesse contexto da pandemia, mas como um todo, politicamente falando, socialmente falando? Sim, nós temos um dos os grandes méritos da ABM nesses últimos anos foi, de fato, de qualificar, dar oportunidades, desde o funcionário até o próprio gestor público, mas para eleito, né, para poder se capacitar, entender melhor esses momentos difíceis da crise econômica internacional, da crise econômica estadual, entender melhor as medidas tomadas recentemente pelo próprio governo federal, de congelamento do orçamento, restrições das políticas públicas, assim, fim das algumas políticas públicas, principalmente na área de assistência social. Então, nós estamos trabalhando muito na qualificação, na estruturação, vamos dizer assim, desse novo modelo que nós estamos vivendo, para que os nossos gestores públicos não corram riscos, né, judiciais, risco de prestação de contas, né? Estamos preparando e qualificando os nossos gestores, porque na boa parte dos nossos gestores, né, tem muita dificuldade por questões econômicas, por questões de preparo do seu próprio quadro técnico, né, de se atualizar e se modernizar frente a esta revolução de modernização da tecnologia, por exemplo, hoje da gestão pública, né? Isso não é um processo simples e fácil de se fazer nas prefeituras. Então, a ABM, ela trabalhou muito com convênios com organismos internacionais, com entidades nacionais que tenham conhecimento, acumulou conhecimento, com ferramentas novas que a ABM também estruturou e pensou. Dentro de todo esse quadro, nós temos trabalhado intensamente na melhoria na questão da gestão pública, dando qualidade ao serviço, qualidade ao gestor e qualidade ao próprio funcionalismo público. Feito tudo isso, nós avançamos quilômetros, vamos dizer assim, numa melhor qualidade de atendimento para a nossa população que precisa do Estado, precisa da Prefeitura. Certo. Bom, e para encerrar aqui o nosso bate-papo, a última pergunta, Ali, na sua avaliação, é importante o estabelecimento de medidas voltadas ao apoio financeiro dos municípios e as pequenas empresas, elas poderiam ser beneficiadas de alguma maneira com esse tipo de atividade? Olha, uma das questões que nós, inclusive, pautamos no Congresso Nacional, os países do mundo afora fizeram, né, políticas e planos extraordinários de sustentabilidade, inclusive, da pequena e micro e média empresa, que é o que gera grande quantidade de empregos no Brasil, né? Teve governos que buscaram alguns recursos e apoiaram 6 meses, um ano de orçamento dessas empresas, principalmente para não desempregar e para continuar produzindo. Quer dizer, então, fizeram um plano de ação. No Brasil não tem nenhum plano de ação. O auxílio emergencial é isso que está aí, né? Não tem um plano de sustentabilidade de apoio à pequena e microempresa. Então, nós, da ABM, conseguimos desenvolver alguns programas, inclusive, para as prefeituras municipais, da forma, né, que elas podiam sustentar ou apoiar essas empresas, que são com as questões tributárias municipais, né? Alguma legislação que tu pode empurrar, por exemplo, para frente, a questão das taxas, que tu pode empurrar mais adiante, né? Nos locais que nós temos água pública, para não pagar agora, pagar mais adiante, não é? Criamos fundos garantidores, criamos questão de linha de microcrédito, tudo isso com as receitas do nosso município, que é muito pequena, é insuficiente, não é? Mas nós desenvolvemos também uma luta política no Congresso para que o governo crie esse plano e ajude a sustentar essas empresas para que elas tenham ali na frente capacidade de voltar a operar, a funcionar, que não fechem, né? Que não tenha prejuízo. Então, nós trabalhamos isso, agora precisa, evidentemente, o papel do Estado, dos estados, que geralmente muito poucos estão fazendo, e do próprio governo federal. As pequenas e microempresas, na nossa olhar, são fundamentais na recuperação econômica num espaço mais curto de tempo, mais ágil, né, e com mais eficiência. Elas precisam sobreviver. E, para isso, precisa ter uma decisão política do governo federal, a partir do Congresso Nacional, dos estados e dos próprios municípios. Perfeito, Ari. Muito bem, chegamos ao final do nosso bate-papo. Ari Vanazzi, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço, bom trabalho para vocês. É sempre um prazer conversar com vocês aí. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.